Roma. O céu parece carregar o peso da história. Sob as cúpulas de pedra e ouro da cidade eterna, a humanidade inteira segura o fôlego. Os sinos da Basílica de São Pedro tocam, não como um alarme, mas como uma memória viva dos séculos. O mundo espera. Espera pela fumaça branca. Mas poucos compreendem o que acontece atrás das portas fechadas da Capela Sistina. Quem são os homens que decidirão o futuro da Igreja? Como o Espírito Santo se manifesta em um processo tão político? Hoje, reunimos vozes que ajudaram a decifrar esses segredos. John, o mestre das crônicas do poder. Giuseppe, o guardião dos concílios modernos. E John Malley, jesuíta, historiador, especialista nos bastidores do Vaticano. Sente-se conosco e descubra os mistérios por trás da escolha do homem mais influente do mundo cristão. Conclave. A palavra tem uma origem simples, mas poderosa. Do latim conclave, conchave. Um lugar fechado, selado, onde o sagrado e o político colidem. O primeiro conclave moderno surgiu não por inspiração divina, mas por desespero humano. Era o ano de 1268. O Papa Clemente IV havia morrido. Os cardeais não conseguiam chegar a um acordo. A sé de Pedro permaneceu vazia por 3 anos. Em Viterbo, os cidadãos se revoltaram. Trancaram os cardeais num palácio, retiraram o telhado e deixaram a chuva e o frio fazerem pressão. Com fome, desconforto e vergonha, os cardeais enfim elegeram um novo papa. E assim nasceu a tradição do conclave, não como um símbolo de pureza, mas como um lembrete da fraqueza humana, que precisa ser guiada pela urgência divina. A Capela Sistina se fecha. Os afrescos de Michelangelo tornam-se testemunhas silenciosas do maior mistério da Igreja Católica. Os cardeais, homens vindos de todos os continentes, agora são peregrinos internos. Antes de qualquer palavra, fazem um juramento: manter absoluto silêncio, nenhuma comunicação com o exterior, nenhum comentário, mesmo entre si, fora das votações. A frase extra homines, todos para fora, é proclamada. Apenas os cardeais permanecem. Agora estão sozinhos com Deus. Cada voto é escrito à mão em uma cédula. Eligo in summum pontificem. Eu escolho como sumo pontífice. O nome é dobrado, depositado em uma urna de bronze. Depois, as cédulas são costuradas juntas com uma agulha e linha. Sim, costuradas. Uma tradição simbólica. Unir votos que moldam um destino. E então, são queimadas. Se o fumo sobe escuro, o mundo espera. Se for branco, habemus papam. John então recosta-se na cadeira. A história dos conclaves é mais imprevisível do que qualquer romance. Veja Bento IX, eleito 3 vezes. Uma delas, ele mesmo vendeu o papado. Sim, você ouviu certo. Ele vendeu o trono de Pedro por dinheiro. Giuseppe comenta: o conclave mais curto da história, 10 horas. O mais longo, 3 anos. John Malley intervém com um sorriso. Em 1903, o imperador austríaco usou um direito de veto para barrar o cardeal Rampolla. A interferência foi tão escandalosa que o novo papa proibiu esse direito para sempre. Giuseppe lembra de 1978, o ano dos 2 papas. João Paulo I morre após apenas 33 dias. Seu sucessor, João Paulo II, seria o papa que mudaria o século. John complementa: Karol Wojtyła era um desconhecido polonês. Quando apareceu na sacada, o mundo estremeceu. Era o começo de uma nova era. A pergunta paira no ar: quem pode ser papa? Tecnicamente, qualquer homem batizado, católico e com o uso da razão, mesmo que não seja cardeal, mesmo que nem seja bispo. Mas isso já aconteceu? Simulation. Em raros casos, homens foram surpreendidos com a notícia e ordenados bispos e papas no mesmo dia. Hoje, porém, a regra não escrita favorece cardeais experientes. Mas e se o Espírito Santo surpreender o mundo? Muitos especulam sobre um papa vindo da África, ou da Ásia, ou quem sabe, da periferia de uma grande metrópole. Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, era considerado improvável e tornou-se um símbolo, o primeiro jesuíta, o primeiro latino-americano, o primeiro Francisco. O nome que ele escolheu não foi por acaso, representava a humildade,
um retorno à simplicidade do Evangelho. Talvez o próximo Papa seja ainda mais inesperado. O conclave é, acima de tudo, um ato de fé, mas está longe de ser ingênuo. Existe política, muita política. Os chamados blochi, ou blocos de influência, se articulam nos bastidores. Cardeais italianos, latino-americanos, africanos, europeus do leste. Cada grupo chega com preferências, alianças e esperanças. O espírito sopra onde quer, mas os homens também tentam soprar. Um nome pode ganhar força com um simples olhar, uma conversa no refeitório, uma lembrança silenciosa. O cardeal Martini costumava dizer: Deus já escolheu o Papa, os cardeais precisam apenas descobrir quem é. Mas descobrir exige oração e discernimento. Às vezes, um candidato forte começa a perder votos, e um nome discreto começa a surgir com força. Em 2005, Ratzinger era favorito, e foi eleito. Em 2013, ninguém esperava por Bergoglio, e foi ele. Mistério e estratégia se entrelaçam, e no meio disso, a fé. O momento é solene. O cardeal eleito recebe a pergunta: aceita sua eleição como sumo pontífice? Se diz sim, a história muda. Se diz não, tudo recomeça. E já houve recusas. Santo Celestino V aceitou, mas depois abdicou. Foi ele quem criou a possibilidade da renúncia. Séculos depois, Bento XVI o invocaria ao deixar o trono. Mas a maioria aceita. E então vem a segunda pergunta: como deseja ser chamado? A escolha do nome é um gesto simbólico. João XXIII queria reconciliar a Igreja com o mundo moderno. João Paulo I homenageou 2 predecessores de uma só vez. João Paulo II continuou a missão. Francisco voltou ao essencial. O nome é a primeira mensagem do novo pontificado. E depois de escolhido, o novo Papa é vestido. 3 tamanhos de batina branca aguardam. O anel do pescador é colocado. E os sinos tocam. A multidão está em silêncio. A fumaça branca já saiu. Os sinos da basílica anunciaram. Mas falta o momento. A janela da sacada se abre. Um cardeal diácono surge e diz: Habemus papam. Temos papa. O nome é anunciado em latim. E por um breve instante, o mundo se cala. Todos tentam decifrar. Quem é? De onde vem? Qual é sua missão? O novo papa aparece. O olhar, sereno. O gesto, contido. Às vezes, as lágrimas sobem aos olhos. Ele fala. E em segundos, milhões de pessoas ao redor do mundo se ajoelham. Não por medo, mas por esperança. Por fé. Porque para o católico, o Papa é mais que um líder. É o sucessor de Pedro, o pastor da Igreja Universal. E por isso, a emoção é maior que a razão. O conclave termina. Um novo Papa assume. Mas os mistérios continuam. O que move o coração dos cardeais? O que guia a escolha? E o que o futuro reserva para a Igreja? Custodes Fidei continuará a explorar os bastidores sagrados, as profecias esquecidas e as histórias que o tempo quase silenciou. Inscreva-se, compartilhe e permaneça conosco, porque a fé tem voz e a história nunca para de falar.